possível impedir que um passarinho sobrevoe sua cabeça? Não, né? Mas é possível impedir que ele faça um ninho. Nós vamos entender mais sobre isso agora. Olá, meninas! Sabe quando você está dirigindo ou ocupada dentro de casa, fazendo alguma coisa e de repente vem um pensamento ruim? Sabe, você para e pensa, de onde surgiu isso? Sabe aquele pensamento que você tem até vergonha de falar para alguém, que passou na sua cabeça, você sequer sabe de onde veio? É sobre isso que a gente vai estar falando agora no programa. Vamos aproveitar e começar exemplificando o que são os maus pensamentos. Aqueles pensamentos que colocam a gente para baixo, que colocam medo, que fazem até o coração disparar, quando você começa a pensar só coisas ruins. E dessas coisas que você está pensando, vêm os sentimentos. Então você já começa muitas vezes até visualizar as coisas ruins que podem acontecer, como um acidente, uma morte, uma perda, um fim de um relacionamento. Tem gente que fica alimentando pensamentos de traição do marido ou da esposa. Ou que só teme as coisas ruins para o futuro, né? Tem gente que só consegue olhar para frente e ver coisas ruins, né? Tipo, por exemplo, se meu marido morrer, e se meu filho morrer, só consegue ter visão do futuro, de um futuro ruim. Quer dizer, são ideias que surgem, né? E que a pessoa vai alimentando e que não deixam de se tornar uma fé negativa, né? E eles podem ser pensamentos fixos ou pensamentos que vêm de repente. Do nada, né? Às vezes a pessoa tem uma ideia fixa a respeito de alguém, ela sempre pensa naquela pessoa daquela forma, né? Com um pensamento ruim ou a respeito de uma situação. Então, assim, é importante entender o que eles são. E o mais importante é todo mundo entender que todo mundo enfrenta isso, existe, né? Vem para todos, né? Não tem como a gente bloquear e falar, eu não quero pensar nisso. É uma coisa que vai surgindo. E quando a gente menos espera, tá a gente lá pensando, e se o meu marido morrer? Porque assim, de repente tem gente nos assistindo e diz assim, é um novo convertido, de repente, né? E que pensa que porque tem agora uma vida com Deus, tem lá, é uma nova criatura, batizada com o Espírito Santo, ela pensa assim, só vou ter pensamentos bons. Quem dera fosse, né? Porque vem para todo mundo, independente dessa condição espiritual, né? Lógico, se a pessoa não está bem, ela não tem armas para se defender desse pensamento, né? E é o que a gente vai estar falando aqui hoje, mas vem para todo mundo, não tem jeito. Ela pode não conseguir impedir que surja esse mau pensamento, mas nós vamos estar ensinando aqui que ela deve combater e ela pode combater, porque a sensação de quem está refém desses pensamentos é que ela não tem como se livrar, que aquilo está dominando por causa dos sentimentos que esses pensamentos geram. Então ela acha que é o fim, que ela muitas vezes vai se perder nesse pensamento e nesse sentimento, que ela é a pior das pessoas porque ela pensa isso. Ela se enche de dúvidas, ela começa muitas vezes a colocar em questão até mesmo a sua vida espiritual, ou a sua espiritualidade, ou o seu novo nascimento. Hoje nós vamos acabar com todos esses mitos. E aí nós agora vamos estar falando, Dani, como eles surgem, porque é exatamente assim. Você está esperando o elevador, aí vem aquele pensamento, e se o elevador parar? E se o elevador cair? Você pode ficar horas aí dentro. Mas aí cabe a mim rejeitá-lo ou viver esse pensamento. Porque os pensamentos não tem jeito, o pensamento vem para todo mundo. São, né, já é comprovado isso, são milhões, bilhões de pensamentos. Mas é inevitável. Mas eu tenho o direito de escolher se eu vivo esses pensamentos negativos ou se eu dou um basta e sigo em frente.
E essa é a diferença, né, entre uma pessoa e outra. Não é que uma pessoa tem mais maus pensamentos do que a outra. É que aquela que tem supostamente menos, ela aprendeu a identificá-los e a rejeitá-los. Ela sabe se posicionar diante deles, né? Exatamente, enquanto que a outra se entrega, vive. E aí é nessa entrega que aí vem outros pensamentos. Será que eu não sou de Deus, então? Eu estou mal com Deus por estar pensando assim, né? Isso está definindo, de fato, a minha espiritualidade por causa de um pensamento. E assim, Ana, a gente não pode esquecer que a gente está falando de uma batalha espiritual, né? E quando o diabo vê que a pessoa é uma pessoa que se inclina, que se curva a esse tipo de pensamento ruim, pronto. Ele achou a estratégia perfeita para tentar derrubar a pessoa, né? Porque é bem isso, a pessoa já coloca em questão a condição dela espiritual, né? E o legal também é a pessoa entender que eles surgem tanto assim, do nada, né? O diabo sopra alguma coisa, fala alguma coisa, como também esses pensamentos ruins podem surgir a partir daquilo que a pessoa está colocando diante dos olhos dela, a partir daquilo que ela está desejando, cobiçando. Né? E se o pensamento é de Deus, a pessoa vai ter uma atitude de acordo com a palavra de Deus, né? Se é um pensamento bom, ela vai saber tomar uma atitude certa. Agora, se o pensamento é ruim e ela se curva, ela vai tomar uma atitude ruim se ela não interromper esse processo, né? E muitas vezes ela se prostra, né? Tem muita gente com a vida estagnada por pensamentos de coisas que nunca vão acontecer na vida dela. Infelizmente, é normal os pensamentos virem. Agora, a posição que eu ocupo, essa sim, é uma escolha minha. Então, o que a gente entende com isso? Que a gente deve cooperar com Deus. Quando que eu coopero com Ele? Quando você rejeita mesmo, quando você se posiciona e pesa. Isso está me fortalecendo? Isso está me levando para frente? Não está. Então não é de Deus. Então é só rejeitá-lo. Então a nossa dica é coopere com Deus e se mantenha na fé. Quando a gente fica alimentando esse tipo de pensamento, isso traz um desassossego para o coração, né? A gente fica... quantas pessoas vivem até com síndrome do pânico porque surgiu um pensamento ruim, que se ela sair de casa ela vai ser assaltada, que se ela sair de casa ela vai ser atropelada. E quantas se isolam, né? E até dentro de um quarto, por conta de alimentar esse tipo de pensamento, essa sugestão que o diabo colocou, né? O diabo levou para a mente dela, para a cabeça dela, apresentou isso para ela e ela absorveu isso de uma tal forma e vive refém daquele pensamento. E Vivi, a gente vê isso muito no relacionamento, né? Por exemplo, no casamento, às vezes a pessoa, o marido chegou em casa tarde. Olha o pensamento que vem na cabeça dela. Qual seria? Onde ele está? Alguma coisa aconteceu. O que ele Ou tá alguma fazendo? coisa aconteceu. Será que meu marido está me traindo? E quando o marido chega, talvez, coitado, nada a ver, sabe? Pegou trânsito, teve um imprevisto no escritório, alguma coisa assim. Mas o marido chega em casa, já vem cobrança, já vem reações dela de nervosismo em cima de um pensamento. Não tem nada concreto, né? Mas aí já acontece uma briga no casamento. Ela compra aquela ideia, né? E se torna verdade para ela. E ela acaba tomando atitudes em cima disso. Pessoas que têm um desejo de entrar numa determinada empresa ou de fazer uma faculdade, prestar um vestibular, mas ela nem tenta. Ela nem se arrisca a chegar lá porque os pensamentos sobre ela mesma são dos piores. Ela é incapaz, ela é inferior. Tem tanta gente mais qualificada que ela não vai chegar lá. Olha o problema, a pessoa nem tenta, né? Escrava só de um pensamento, de uma ideia. Não tem nada concreto, foi uma ideia que veio. E essas tragédias que nós temos visto em família, tudo a partir de um pensamento ruim, algo que foi sugerido. A pessoa se sentiu traída, se sentiu desprezada, aí ela alimenta aquilo ali,
ela passa a sentir, ela passa a ter desejos ruins dentro dela. A partir daquele pensamento é onde vai e mata a mulher, mata o filho, mata a cunhada, mata a família inteira, né? E ainda falando de família, por exemplo, quantos filhos saíram de casa movidos por um pensamento: meus pais não gostam de mim. Porque já escutaram o pai dizer assim: não, você não vai, não, você não pode ir. Tipo, meio que limitando o filho, alguma coisa, porque o pai olha lá na frente, a criança de repente está olhando só aqui o prazer, a satisfação, né? E os pais olham os riscos, enfim, e às vezes acabam dizendo não, o que é bem certo, né? E por conta disso, às vezes, a menina, jovem, criança, sai de casa. Crianças piquititicas que saem de casa com a ideia fixa de que os pais não amam. E, por exemplo, no que diz respeito à vida espiritual, às vezes a pessoa, por exemplo, está nos assistindo, uma obreira, uma pessoa que faz a obra de Deus, né? Em qualquer posição que seja na igreja, e de repente ela comete um erro e ela, pronto, acabou para ela, sabe? Ela não tem chance para ela mais agora, ela está se culpando, se mutilando espiritualmente por conta dessa ideia de que não tem perdão para ela, porque ela cometeu aquilo. Então ela começa a entrar num processo que ela diz bem assim: olha, o diabo coloca assim na cabeça da pessoa: é melhor você se afastar porque você não tem condição. Ao invés dela falar assim: pera lá, biblicamente falando, como é que é esse processo? Eu caí, e agora? Qual é o processo? A Bíblia fala claramente que você caiu, se você se arrepender, se você confessar, se envolver alguém, você deve confessar quem de direito. Se não envolve ninguém, é só você e Deus, você confessou a Ele, abandonou, você se levanta e vai em frente. Mas não, a pessoa entra na cabeça aquele da pessoa, é tipo assim, né? Existe um processo para me levantar. E às vezes esse processo é inalcançável. Não, então e esse melhor processo, ela parar ali. na verdade, é um processo para ela se afundar, porque não existe esse processo, biblicamente falando, mas ela se entrega a isso. Aí vem aquela sugestão, né? Agora vai fundo. Termina de um de extremo fazer. ao outro, né? Tudo que você começou. Então, diante de tudo isso, nós podemos entender, perceber que pensamentos são sementes. E dependendo da forma como ele é cultivado, se são maus pensamentos e eles forem cultivados, a gente tem que estar sempre atenta nas consequências, nos frutos, que tipo de fruto isso vai dar. Então, se são pensamentos que tiram a paz, que vão trazer consequências, que essas consequências serão ruins, trarão tristeza, dor, para que alimentar esse tipo de pensamento? Se a gente já entendeu de onde ele vem, para que continuar alimentando, né? Vamos trocar esses pensamentos, vamos pensar nas coisas do alto e trazer para a nossa vida aquilo que é bom. Então, agora, diante de tudo que já foi falado, nós vamos terminar o programa falando como você pode vencer os maus pensamentos. Bom, em primeiro lugar, é legal você parar e pensar assim: olha, vem um pensamento ruim na tua cabeça. O que você tem que parar e pensar? Em primeiro lugar, eu quero pensar isso? Sabe, é fruto do que eu, desenvolvo dentro de mim? Não, não é. Eu não quero pensar isso. Eu detesto pensar isso. Eu tenho raiva de mim por pensar isso. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que esse pensamento não é seu. Porque quando o pensamento é seu, você tem domínio, você gosta, você desenvolve, você quer ter ele. Esse é o seu pensamento. Mas quando não é assim, esse pensamento não é teu, a gente está falando de um pensamento que está vindo de fora, do diabo. Então, como você tem que se posicionar? Resistindo, como já foi falado aqui. Você tem que resistir o diabo. E como a Bíblia diz, e você sabe, ele vai fugir de você. E a posição é essa, sabe? Mas na prática, como é resistir? Como é se posicionar contra? É você trocar o pensamento. Uma vez eu escutei o Bispo Renato comentar sobre isso, eu achei bem legal. Ele fala bem assim: sabe quando você está assistindo um programa de televisão e você não gosta e você diz assim: não quero, vou mudar de canal? É isso, muda o canal. Sabe, para e pensa assim: chega desse pensamento, não quero, não é meu, eu não quero, vou pensar os pensamentos de Deus, que são contrários a isso. Então, de repente, vem assim: eu não posso, então muda o canal. Eu posso sim. Eu posso sim. Não, você tá, sabe, esse laudo aí mostra que você está doente. Não, eu tenho certeza que eu não tenho nada. Muda o canal.
Isso está à sua disposição. Você tem poder para isso e cabe a você a fazer, tá bom? Essa é a nossa dica, o nosso programa termina aqui, até semana que vem. Você que tem acompanhado os programas e deseja tirar dúvidas ou receber orientações, pode enviar o seu e-mail, o endereço estará na descrição do vídeo. E se você tem gostado, não se esqueça de se inscrever no canal e também curtir os vídeos que você tem assistido.